Shalom, homens de honra! Agora sim, hein? 14 de agosto, vamos lá. A oportunidade da sua vida. Encontro com Deus. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Alice Carvalho. Vamos lá, então, dia 14 de agosto de 2026. Vamos para o versículo do dia. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Lucas 19, verso 41 a 42. Vamos então para a explicação desses versículos de Lucas. Lucas 19, verso 41 a 42 fala assim para mim e para você. Primeiro pedacinho do versículo. Jesus chorou porque Jerusalém estava diante de uma oportunidade de reconhecer o Messias, mas não percebeu. Hoje, esse pedacinho do versículo de Lucas 19, verso 41 a 42, quer dizer o que para mim e para você hoje? Deus continua se aproximando do ser humano e chamando-o para um relacionamento com Ele, olha lá. Ele está nos chamando, eu e você, para ter um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. É isso que está acontecendo comigo e com você hoje, dia 14 de 8 de 2026. Segundo pedacinho do versículo, se tu conhecesses, o problema não era falta de oportunidade, mas falta de reconhecimento com quem? Com o Pai, com o Messias. Hoje, esse segundo pedaço do versículo, podemos estar tão ocupados com nossas próprias coisas que não percebemos quando Deus está falando conosco lá. Deus fala conosco todos os dias, mas às vezes estamos tão ocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor que a gente não tem tempo para escutá-lo. Amém? Precisamos dar uma paradinha e escutar mais a voz do nosso Pai. Terceiro pedacinho do versículo de Lucas 19, verso 41 a 42. As coisas que pertencem à tua paz. Jesus estava mostrando que a verdadeira paz estava nele. Temos que encontrar paz aonde? No Senhor também em você. Hoje, podemos procurar paz em dinheiro, pessoas, conquistas e bens. Mas a paz verdadeira começa no encontro com Deus, olha lá. Tudo isso aqui é supérfluo. O dinheiro acaba, as pessoas vão embora, as conquistas também são passageiras e os bens também são passageiros. É isso. A paz verdadeira está onde? No nosso Pai, Deus. Porque tudo isso Ele está nos dando. Ele está dando dinheiro, Ele está dando as pessoas certas ao nosso redor, Ele está dando nossas conquistas, Ele está dando nossos bens. Por isso que a verdadeira paz tem que ser nele. Tem que se encontrar nele. Amém? Quarto pedacinho do versículo. Ao menos neste teu dia. Jesus destaca a importância daquele momento. Havia uma oportunidade diante dele. Hoje, quando Deus nos chama, precisamos responder. Não devemos deixar para amanhã aquilo que Deus está tratando conosco hoje. É hoje. É hoje que Ele está tratando eu e você. Não é amanhã, e nem ontem. É hoje. Então Ele não pode deixar para amanhã. Ele vai tratar nós hoje. Nós também temos que fazer as coisas para Ele hoje. Resolver nosso problema hoje. Não podemos ficar postergando. Amanhã eu faço. Não, você vai fazer hoje. O tempo é hoje.
Quinto pedacinho do versículo. Agora elas estão escondidas dos teus olhos. A rejeição da oportunidade trouxe consequências para Jerusalém. Não podemos rejeitar a voz do Pai. E ela vai trazer consequências para nós depois também. Como aconteceu aqui em Jerusalém. Hoje, nossas escolhas têm consequências. Por isso, quando Deus nos chama para mudar, precisamos ouvir e responder. Olha lá, imediatamente. As consequências vão vir se nós não respondermos ele, se nós não respondermos ele. Mas como, Alexandre? Às vezes você vai decidir pela sua própria força. Você vai levar para a cabeça. Porque você não consultou ele. Às vezes ele queria falar para você naquele momento, para você não agir daquele jeito, mas você agiu. Você não respondeu à voz dele. Obediência. Temos que ter obediência para escutar a voz dele. Conclusão desse versículo de Lucas 42, de Lucas 19, verso 41 a 42. Conclusão desses versículos. A oportunidade da sua vida não é simplesmente receber algo de Deus, mas ter um encontro com Deus, olha lá. Você tem que ter um encontro com o Pai. Um alinhamento com Ele. Não deixe passar o momento em que Deus está chamando você, olha lá. Você não pode deixar passar. Vai postergar mais uma vez? Vai procrastinar mais uma vez? Se Ele está chamando você? Ele não quer saber o que você está passando. Ele só quer conversar com você. Reconheça a sua presença. Abra o coração e responda a sua voz. Olha lá. É nele que você tem que abrir o coração. Para ele. O maior milagre não é Deus mudar as suas circunstâncias que está acontecendo ao seu redor. É Deus transformar você através de um encontro com Ele. Transformar seu coração de dentro para fora. Suas emoções, sua alma. Deixar Ele transformar você por inteiro. É isso, por isso que Ele está nos chamando. Para ter um alinhamento com Ele. Para ouvir Ele. É no secreto. É que nem a eira que eu falei lá de Davi agora há pouco. Atualizando o dia de ontem. Temos que ter a nossa eira para fazer um altar para o Pai. Um momento meu e dele. Seu e dele. É isso que está falando para mim e para você em Lucas 19, verso 41 a 42. Vamos para a mensagem central do dia 14. Então vamos lá. 14 de agosto. A oportunidade da sua vida. Encontro com Deus. Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, lamentou a cidade que não reconheceu o tempo da sua visitação divina. Neste lamento, vemos um alerta. Quantas oportunidades não são perdidas por nossa distração? Olha lá. Vivemos imersos no Cronos. O tempo marcado por minutos, horas, dias. Mas, dentro deste ritmo, surgem janelas de Kairos, oportunidades específicas, momentos carregados de propósito divino, prontos para serem discernidos e abraçados. Olha lá. Não podemos nos distrair. Temos que pegar esse Kairos para nós. A oportunidade está ali, específica. O Kairos é o tempo da graça. Olha lá. Nós temos que estar nesse tempo, eu e você. Em Kairos, tempo da graça. Não podemos deixar a internet, a televisão, redes sociais nos distrair. Temos que estar prestes ao Pai. O Kairos é o tempo da graça. O instante certo que Deus nos dá para agir. Olha lá. É nesse instante de Kairos que eu e você vai agir. Mas como que nós vamos agir se nós estamos longe dele?
Não vamos agir. No entanto, muitos vivem anestesiados pelas distrações, presos ao cronos dos dias maus. Olha lá. Temos que sair do cronos, ir para Kairós, para agir, para deixar a distração de lado. Temos que estar na graça dele. Em nossa era, temos notificações incessantes, redes sociais, obrigações superficiais e vozes impostoras que tentam nos afastar daquilo que realmente importa. Precisamos aprender a discernir o que vem de Deus. Precisamos sintonizar os nossos sensores espirituais. Olha lá, espírito de novo. Atentos para reconhecer e agir sobre esses momentos de convergência divina. Temos que estar atentos. Sincronizar. Sintonizar. Os sensores espirituais. Como, Alexandre? Às vezes vai ter que fazer um jejum para ter esses sensores. Ouvir mais, ficar sensível. Ao longo da história, homens e mulheres que captaram essas janelas divinas revolucionaram as suas vidas e impactaram gerações. Olha lá. Homens e mulheres que tiveram essas janelas, esses sensores espirituais, essas convergências divinas, que estavam no Kairós, eles revolucionaram. As suas vidas impactaram gerações. Olha lá. Não ficou só para eles, geração em geração. Da mesma forma, Jesus não desperdiçava o Kairós. Olha lá. Ele não desperdiçava a graça. Ele dedicava tempo, energia e foco em pessoas e missões específicas, ensinando-nos que nossa vida é um recurso sagrado a ser investido com propósito. Olha lá. Ele investia tempo, e você tem que investir mais tempo no Pai. Sair do Cronos, entrar no Kairós, na graça. Investir mais tempo, energia, foco. Pessoas específicas. O Senhor nos pergunta, para mim e para você, o que você quer? Assim como Jesus questionava aqueles que buscavam os seus milagres, ele também espera a nossa decisão de participar ativamente do seu plano. Olha lá. O que você quer do Pai? Pede. Pede. Ele vai te atender. E responder a essa pergunta exige clareza e foco. O que queremos realizar? Aonde queremos chegar? É confrontar. Temos que entrar nesse Kairós, na graça dele. Como? Vamos confrontar ele. Vamos confrontar o Pai. Este é o convite de Deus para hoje. Voltarmos ao jardim da nossa comunhão com ele. Olha lá. Nesse jardim, a autoridade e a fertilidade são restauradas. É confronto. Aqui a voz de Deus soa como uma notificação direta ao coração, avisando quando a janela de oportunidade se abre. Pai, me tire dessa escassez. Por que só eu estou nessa escassez? Me tire dela. Não nasci, você não me fez para ficar na escassez. E ele vai agir. Aqui a voz de Deus soa como uma notificação direta ao coração, avisando quando a janela de oportunidade se abre. Para muitos, é a oportunidade de abandonar hábitos antigos, olha lá, relações que desviam, sonhos que ficaram esquecidos. Passado já passou. É hoje, passado já passou, esquece. Em um tempo de poda e plantio, ele vai nos apodar e vai fazer o plantio novo em mim e você. Pergunte-se, o que precisa crescer, o que deve ser cortado da minha vida?
É isso que nós devemos perguntar. O que deve ser cortado da minha vida? O que precisa crescer na minha vida? É isso que eu e você tem que fazer a pergunta. Para nós avançarmos. Senão nós não vamos avançar. Caminhe com prudência e resgate o Kairos em meio ao Cronos. Olha lá. Ele não quer que a gente fique no Cronos. Ele quer que a gente fique no Kairos, na graça dele. Alinhando-se ao ritmo celestial. É divino. Amém? Então é essa a explicação do nosso devocional central aqui. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que essa live vai chegar para quem está precisando, amém? Quero que agora vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional dia 14. Pai, estamos aqui dizendo sim às suas notificações. Que o sangue derramado no Getsemane redima as nossas mentes de medo antigos. Abra os nossos olhos para perceber o novo tempo. A janela Kairos, e que possamos remir o tempo. Dizemos sim ao tempo da oportunidade que nos é dado. Senhor, abraçamos as suas direções. Queremos resgatar o Kairos e abraçar as oportunidades que virão sobre a nossa vida, nossa família e nosso país. Amém. O Kairos, a graça dele, tem que estar em mim e você. Vamos alinhar com ele de novo. Amém? Ele fala para nós vermos hoje o nosso devocional, dia 14, Efésios 5, verso 15 a 17. O que fala em Efésios 5, verso 15 a 17? Fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade é dele, ó. O que quer dizer para nós esses pedacinhos do versículo? Vamos lá então. Efésios 5, verso 15 a 17. Fala assim: vede, portanto, e andais cuidadosamente. Está no verso 15. Paulo chama atenção para a maneira como estamos vivendo. Olha lá. Como você está vivendo hoje? Hoje, não podemos viver no automático. Cada escolha, atitude e relacionamento precisa ser avaliado à luz da palavra de Deus. Olha lá. Ele que vai fazer a avaliação das suas decisões. É isso. A palavra final é dele, sempre. Segundo pedacinho do versículo, está no verso 15 ainda. Não como tolos, mas como sábios. A sabedoria bíblica é aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Olha lá. Você quer viver com Deus? Tem que viver na vontade dele, de acordo com ele. Como que é o título hoje? A oportunidade da sua vida está aqui hoje. Encontro com Deus. Você quer encontrar com Deus? Você tem que viver de acordo com ele. Viver na luz da palavra. Ele que vai dar a voz final para você agir e para você escolher. Hoje, ser sábio é entender que nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Lá. A melhor oportunidade é aquela que está alinhada com o propósito de Deus. É essa a oportunidade. Alinhada com o Pai. Você ouvir a voz dele. Agir conforme ele quer, não como você quer. Terceiro, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 16. Remir o tempo significa aproveitar bem o tempo, não desperdiçá-lo. Olha lá, tempo é dinheiro, não podemos desperdiçar. Hoje, tempo perdido não volta. Não adie sua busca por Deus, seu arrependimento, sua mudança ou aquilo que ele colocou em seu coração. É hoje, é imediato.
Temos que arrepender? É hoje, é agora. Não é amanhã. Todo dia temos que fazer um arrependimento ou perdoar alguém. Ou perdoar o pai. Quarto, portanto, não sejais insensatos. Verso 17. Paulo alerta contra uma vida sem discernimento espiritual. Olha lá. Hoje, insensatez é viver tomando decisões sem perguntar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que tem que perguntar todos os dias. Eis aqui, Espírito Santo, o que é que eu faço hoje? É isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É Ele que vai falar a palavra final. Ele que vai fazer você agir conforme Ele quer que você haja. Não podemos procrastinar mais a voz dele. Quinto pedacinho do versículo, verso 17. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O objetivo é conhecer e viver a vontade de Deus. Olha. Eu e você quer ter um encontro com Ele? Temos que estar na vontade dEle. Ele vai fazer a vontade dEle em nós. Nós vamos fazer a vontade dEle. Ele vai transformar nós para fazer a vontade dEle. É essa a transformação. Hoje, o encontro com Deus não termina em uma emoção. Ele produz direção, mudança e obediência. Olha lá. É obedecer o que Ele está falando para mim e para você. É deixar Ele mudar nós. Dar direção para nós. É isso. E a conclusão desses versículos? A oportunidade da sua vida pode estar acontecendo agora, nesse exato momento. Tem que permitir essa transformação. Não podemos deixar passar essa oportunidade, como nós estamos deixando passando muitas ao nosso redor. E nos ensina o quê? Efésios 5, verso 15 a 17. Para mim e para você. A valorizar o tempo. Temos que aprender a valorizar o tempo em você hoje. Buscar sabedoria e compreender a vontade de Deus. É essa. Compreender a vontade dele. Valorizar o tempo que ele tem para mim e para você. Não desperdice o tempo que Deus está usando para chamar você. Olha lá. Aproveite a oportunidade. Busque sua presença e responda a sua voz. É isso. Um encontro verdadeiro com Deus muda a maneira como enxergamos o tempo. Fazemos escolhas e vivemos a nossa vida. É isso. Vamos aprender a valorizar o tempo, obedecer a voz dele. Vamos entrar na vontade dele. É isso. A explicação desse capítulo de Efésios 5, verso 15 a 17, os versículos. E a frase final do nosso devocional é essa. O futuro não é um jogo de cartas marcadas. É sobre possibilidades. Abrace o Kairos e molde o seu destino como o propósito de Deus. Olha lá. Temos que abraçar o Kairos, abraçar a graça que Ele tem para mim e para você. Para moldar o meu destino e o seu com o propósito dEle. Deixar Ele... Vamos entrar de encontro com Ele. Vamos deixar Ele nos fazer a vontade que Ele tem. Vamos fazer a vontade dEle, não a minha, a sua vontade. A vontade é dEle. Tudo que nós temos é dEle. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo hoje. Quero que Ele revista você e sua família de cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com toda a armadura que Ele nos deu. Quero também que Ele cerque você e blinde você com o sangue dEle. Você e seus familiares sejam cercados e blindados com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas e aonde vocês estiverem. Amém? Fui!